Olá, eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, coordenador do projeto Triângulo do Futebol. Agora na aula a gente vai falar um pouquinho sobre os times do Triângulo Mineiro. É interessante, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba por muitas vezes foram colocados na mesma região, mas são regiões com formações históricas diferentes. E é interessante, o futebol do Triângulo Mineiro tem uma origem muito parecida com o futebol do estado de São Paulo, que é a Mogiana. A Mogiana era uma grande ferrovia e ela ia até Campinas, né, e chegava até Araguari. Então é interessante a gente ver um pouco da formação desses times e o Triângulo do Futebol falou sobre eles. Espero que vocês gostem e a gente vai acompanhando um pouco a criação de cada time desde 1917. Uberlândia é a maior cidade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com quase 700 mil habitantes. No futebol, também é a cidade com a conquista mais importante. Fundado em 1922, o Uberlândia Esporte Clube conquistou a Taça de Prata de 1984, equivalente hoje à segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Além do Uberlândia Esporte, a cidade possui outros times do bom e velho esporte bretão. O Floresta, grande nome do futebol amador da cidade, fez sucesso nos anos 60, bem como o Ipiranga e o América, sendo esses três times representantes altivos das divisões profissionais do futebol mineiro. Nos anos 1980, o 15 de novembro resolveu se profissionalizar, tendo uma base de jogadores vinda do futebol amador e também da Universidade Federal de Uberlândia. Nos anos de 2010, o 15 se uniu ao Uber e tenta galgar passos no profissionalismo novamente. Outra universidade de Uberlândia envolvida no futebol foi a Unit, chamada depois de Unitri. A equipe tentou, mas não conseguiu repetir o sucesso que teve no basquete masculino. O Portal, conhecido mais como Cap Uberlândia, e o Internacional de Minas são equipes que surgiram nos anos 2010 enquanto estratégia para a formação de jogadores de futebol. Com mais de 300 mil habitantes, Uberaba é o berço do futebol no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Segundo Ildebrando Pontes, naquele que é o primeiro livro sobre futebol no Triângulo Mineiro, o História do Futebol em Uberaba, publicado em 1972, o primeiro clube de futebol fundado na cidade uberabense foi o Mogiana Futebol Clube, em 1910, pelo português Adelino Simões. Entre os diversos clubes que surgiriam na mesma década, em 1917 foi fundado o Uberaba Esporte Clube, o USC, como também é chamado, ficou conhecido pelas suas cores alvirrubras e por ser um dos principais times da região. Seu principal rival é o Nacional, time alvinegro fundado em 1944, época do boom do futebol na região com a participação do Uberaba Esporte Clube na divisão principal do futebol mineiro. A equipe do Nacional era uma presença constante na primeira divisão mineira durante todo o século XX. Independente foi o nome de vários times fundados em Uberaba nos anos 10 e 20, mas em 1938 fora fundado o Independente Atlético Clube, de cores azuis e brancas, que se destacou tanto no futebol amador da cidade nos anos 40 e 50, que se resolveu se profissionalizar nos anos 60, chegando à primeira divisão. Com mais de 100 mil habitantes, Araguari é a cidade ao norte do eixo Uberaba-Uberlândia com importante protagonismo no futebol mineiro. Possui como principais times uma rivalidade de muito tempo. De um lado, o Araguari Atlético Clube, fundado no dia 16 de novembro de 1944. Ostentando um manto branco, azul e vermelho, o Galo da Comarca estrelou na primeira divisão com destaque para 1965, 1976 e 1990. De outro lado, mais antigo, há o Fluminense. Em 1938 fora fundado o Matriz Futebol Clube. No entanto, o nome não pegou. Em 10 de janeiro de 1942 foi feita uma eleição entre nomes de dois times do Rio de Janeiro. Fluminense ganhou e o nome oficial ficou como Fluminense Futebol Clube de Araguari. A Raposa, também conhecida como Tricolor do Bosque, ostenta as mesmas cores do clube carioca e é famosa por ter feito o primeiro jogo de futebol da história de Brasília contra o Guará, time dos operários das obras da nova capital federal, em 1957. Superando a marca de 100 mil habitantes, Ituiutaba é a cidade conhecida como Pontal do Triângulo Mineiro por sua localização ao oeste de Uberlândia e Uberaba. Nela reside uma velha e tradicional rivalidade no futebol. Em 1933 foi fundada a Ituiutabana, a Véia, clube azul e vermelho que protagonizou grandes embates com seu rival Boa.
O Boa foi fundado em 1947, nos salões do Ituiutaba Clube. No mesmo ano, adota o nome de Ituiutaba Esporte Clube, mas seu adepto continua sendo chamado de Boveta. No final dos anos 2000, faz grande campanha no Mineiro e na Série C do Brasileiro, sendo vice-campeão em 2010. Isso acabou levando o time para fora de Ituiutaba e do Triângulo Mineiro, se mudando para Varginha graças a uma praça de esportes dentro das determinações da Série B. Além da rivalidade boa e véia, Ituiutaba teve o prazer de ter clubes de destaque tais como o Ituiutabano, fundado em 1958, e a União Tijucana de Esportes nos anos 70, uma incrível fusão entre os três times rivais da cidade. Com 90 mil habitantes, a cidade de Patrocínio é a transição entre a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba. O CAP, Clube Atlético Patrocinense, foi fundado em 1954 e logo se transformou em um forte nome da região com seu uniforme bordô. Nos anos 90, se tornou figura frequente na primeira divisão. Já a CEP, Sociedade Esportiva Patrocinense, foi fundada em 2010, pensando na formação de jogadores e no vazio do futebol da cidade que a breve inatividade do CAP causou. Por quase 3 anos jogou com um distintivo e cores muito similares ao time mais famoso da cidade. Além das duas patrocinenses, o Fama disputou a segunda divisão mineira nos anos 70, bem como o Patrocínio Esporte Clube. Com quase 60 mil habitantes, Frutal está ao sul do Triângulo Mineiro, na divisa com São Paulo. Sua proximidade com Ituiutaba e Uberaba proporcionou uma formação cedo do futebol na região. O Alvianil Frutal foi fundado em 1965, no meio das boas campanhas dos times das cidades vizinhas. No entanto, a experiência do futebol profissional não durou na década seguinte. Já o Arsenal Futebol Clube, fundado em 1962, combinava o escudo da seleção brasileira com as cores do time inglês de mesmo nome. Ele fez fama nos anos 70 no futebol profissional da região. Por fim, o Alvinegro 13 de Maio se consolidou como o grande rival do Arsenal. Fundado em 1975, protagonizou partidas históricas entre as duas equipes. Monte Alegre de Minas é uma cidade no Triângulo Mineiro com 20 mil habitantes. Em 1964, após o frenesi do Uberlândia Esporte Clube subir para a primeira divisão, os moradores da pequena cidade vizinha formaram o Triângulo Esporte Clube, o TSC. O alvo-azul tinha uma distinta camisa listrada em branco e azul horizontalmente, similar aos clubes ingleses, e um bonito distintivo em formato de triângulo. A experiência do profissionalismo foi um pouco traumática para a equipe, que ficou na lanterna da segunda divisão e nunca mais retornou. Tupaciguara é uma cidade do Triângulo Mineiro com 25 mil habitantes. Em 1964, após o frenesi do Uberlândia Esporte Clube subir para a primeira divisão, os moradores da pequena cidade vizinha formaram o Tupaciguara Esporte Clube, o TEC. Disputou a segunda divisão em 1964 e 1965, mas logo fechou seu departamento profissional. Tal como o vizinho Triângulo Esporte Clube de Monte Alegre de Minas, era uma equipe alvo-azul, porém com camisas brancas e shorts em azul marinho. Localizada próximo de Frutal, no Triângulo Mineiro, a cidade de Iturama possui 35 mil habitantes e tradição no futebol local. Fundado em 1963, o Iturama Esporte Clube ostenta seu distintivo rubro-verde e utilizava camisas bem similares às da Portuguesa de Desportos de São Paulo. A equipe se profissionalizou apenas nos anos 80, disputando 2 campeonatos e depois manteve suas atividades amadoras de formação de atletas até os dias atuais.